Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você, e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia, né, a nível de mundo, falarmos um pouco sobre bacias hidrográficas. Acompanhe aí na tela do seu computador, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de suma importância para os seus conhecimentos, ok? Tranquilo. Então, observando aqui, primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre hidrografia, né, mais precisamente sobre os rios, é nós entendermos o que são as bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica nada mais é do que a área de um rio, onde você vai ter um rio principal e os seus afluentes, um rio principal e os seus afluentes, né? Então, a área de um rio você estabelece pelo divisor de água. Então, as áreas mais altas é onde você vai conseguir estabelecer, né, a área de um rio. Então, 5.000 metros, 1 milhão, 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, bacia hidrográfica nada mais é do que a área de um rio. Dentro da bacia hidrográfica, na área desse rio, você tem um rio principal e os seus afluentes que fazem a drenagem de todo o material existente nesse rio. Então, quando você pensar em rede hidrográfica, ele vai ser inerente à bacia hidrográfica. Tá? Dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos várias coisas importantes, como, por exemplo, a porção superior de um rio é onde nós temos a nascente. A parte inferior do rio é onde nós temos a foz de um rio. Vamos ter os afluentes. Como é que você estabelece a margem direita e esquerda? Você dá as costas para a sua nascente, aí você vai ter a margem direita e vai ter a margem esquerda, ok? Assim que você estabelece praticamente aí os elementos que acontecem num rio, tá? Então, bem legal, bem importante, interessante entendermos o que é uma bacia hidrográfica, tá? Sobre as características de um rio pode ter uma foz, que pode ser por vários cursos d'água, vamos chamar isso de delta, um único curso de água, vamos chamar isso de estuário, e pode ser misto, né? Vamos mostrar algumas imagens para você ver isso aí. Tipos de foz. Estuário do Paraíba, tá vendo? Esse rio chega ao oceano por um único curso d'água. Isso é uma foz em estuário. Quando é em delta, ó, tá vendo? Ó, tá chegando no oceano por vários cursos d'água. O rio está chegando por vários cursos d'água, né? Pode ter os dois também, o delta do Ganges. Pode existir também o misto, que ao mesmo tempo que você tem um principal, você tem vários chegando junto. Por que isso acontece? Né, o delta? Normalmente porque vem muito sedimento na foz do rio, e esse sedimento acumulado vai fazendo o rio procurar outros caminhos para o oceano. Tá? Então, bem legal a gente entender isso aí. Características dos rios, tipo de regime, de onde vem a água de um rio. Ou pode vir de chuva, certo? Ou pode vir do derretimento do gelo no topo das montanhas ou das regiões polares, ou pode acontecer os dois, né? Então, sei lá, vamos pensar Rio Amazonas. Rio Amazonas, ele é misto, porque tanto derretimento do gelo nos Andes, quanto chuva, do clima equatorial. Rio Paraná, aí ele é só pluvial, porque daí você tem vindo de chuva. Rio Mackenzie, é derretimento de gelo, então ele seria mais térmico. Então é importante estar atento com relação a isso. Tipo de drenagem, de escoamento da água. Então, um rio pode ir para o oceano, quando for para o oceano você vai chamar de exorreico. Ele pode desaguar dentro do continente num lago ou em outro rio, vamos chamar isso de endorreico. E ele pode ser um rio temporário, nós vamos chamar isso do quê? De rio arreico, tá? Então, atenção aos tipos de regime e aos tipos de drenagem. Importante entender isso. Ainda quanto às características do rio, ele pode ser um rio de planalto, nesse caso a gente vai ter ele com alto potencial hidroenergético, né? A água de um rio eu uso para quê? Para obter energia, navegar e tal, né? E quando você pensa nisso, você tem ele para produzir energia elétrica, como eu coloquei para você, ou você tem ele para navegar. Em rios de planície, normalmente são mais fáceis para navegar. Condição climática, né? Você pode ter rios que vão ter momentos de cheia e momentos de vazante. Então, quando chove bastante, num clima tropical, enche o rio. Quando passa o inverno, aí ele diminui. Então, você tem rios que são perenes, a água sempre presente no leito dos rios, ou os intermitentes, a água seca, como, por exemplo, rios lá no clima semiárido brasileiro. Então, importante a gente entender aí o tipo de relevo e as condições climáticas que favorecem os rios, tá?
Legal, vamos falar um pouquinho então sobre os rios no mundo, já que você sabe aí das bacias hidrográficas o que são. E vamos pensar nos rios na Europa, tá? Então, densa rede hidrográfica, interligação entre elas, gestão compartilhada devido à União Europeia, a 28 países, né? Elevado aproveitamento econômico, navegam por eles, produzem energia, e as principais bacias são o Ródano, Reno, Danúbio e Volga. Vou dar um zoom aqui para vocês verem alguns desses rios, tá? Então, ó, o Tâmisa, Douro, o Tejo, né? Aí tem o Lore, tem o Ródano, tem o Reno, tem o Danúbio, tem o Rio do Pó, né? Temos o Dnieper, temos aqui ó, o Dnieper, temos o Volga, o Don, né? A bacia do Rio do Pó, enfim, são vários dos rios que são utilizados para isso que eu acabei de explicar para você aí. Navegação, hidrelétricas e por aí vai. América anglo-saxônica, então Estados Unidos, né, e Canadá, como seria a rede hidrográfica? Primeira coisa que você tem que entender é que existem umas vertentes aqui, ó. Então, aqui você vai ter a vertente do Pacífico, ó, mais ou menos aqui. Esses rios aqui vão para essa região do Pacífico. E você vai ter também os rios indo em direção ao Ártico, essa região mais ártica. Poderíamos dividi-los mais ou menos por aqui, ó. Fazer essa divisãozinha assim, ó. E aí você consegue mais ou menos perceber esses rios aí, ó. Então aqui para o Ártico, esses rios vão para o Ártico e esses rios vão para o Oceano Atlântico. Alguns importantes, como o rio São Lourenço, Mississippi, Colorado, Sacramento, Mackenzie, tá? São rios utilizados para prática da agricultura, como o Mississippi aqui, ou para irrigação nessas regiões, ou até mesmo para navegação, como é o caso do Rio São Lourenço, tá? Então é importante entender essas bacias na América anglo-saxônica. Bom, na África, os principais rios seriam, então, o rio Níger, o rio Nilo, né? Vou fazer aqui uma separaçãozinha deles aqui para vocês entenderem. Aí o Níger, né? Esse rio aqui que escoa mais ou menos nessa direção. E aí você tem praticamente aqui o rio Congo. Vou dividir ele bonitinho aqui para vocês. O Congo, tá? Então o Níger, o rio Nilo e o rio Congo. Temos o Zambeze, Orange e vários outros. Mas, enfim, né? O rio Nilo, com nascentes úmidas, elevado aproveitamento para irrigação e hidroeletricidade. Temos até um conflito aqui que a gente viu em outra área. Bacia do Congo é a segunda maior, né? Aproveitada para navegação, potencial subaproveitado em razão do subdesenvolvimento, potencial hidráulico. Bacia do Níger corta a região do Sahel, Sahel é essa região, então nessa área o avanço da desertificação vem gerando tensões e conflitos por posse de água nessa área, né? E avanço da desertificação. Então é importante entender alguns rios aí do contexto do continente africano, tá? Bom, na Ásia, então, os principais rios então seriam o rio Indo, aqui, o rio Ganges, né? E aí nós temos o rio amarelo aqui, ó, e também o rio azul, ó, Yangtze Kiang, tá? Esses rios são de extrema importância, porque neles você tem a prática da risicultura, muito utilizada para a prática da cultura de arroz, e aqui no Rio Azul você tem a maior usina hidrelétrica do mundo. Não se esquecendo que essa área aqui é a área onde tem a Caxemira, e os países brigam por ela. Então, ainda no contexto da Ásia, Oriente Médio, o Rio Tigre e Eufrates também é alvo de disputa entre países. Não só ele também, como aqui nessa região onde tem o Rio Jordão. Então, é importante ficar atento com relação a esses elementos que envolvem as principais bacias hidrográficas no mundo. Aqui nós chegamos ao final dessa aula, espero que você tenha compreendido. Sucesso, obrigado e até a próxima.